Olá, olá! É um prazer ter você aqui no meu canal. Desde já, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva para receber mais dicas de nutrição e de emagrecimento. E hoje o tema da nossa série Nutri 10 anos explica é a seguinte: canetas emagrecedoras ou medicamentos para emagrecer? Mito ou verdade? Então, pessoal, os medicamentos e as injeções para emagrecer fizeram por milhares de pessoas aí no mundo afora, pessoas que nunca conseguiram emagrecer com dietas, conseguiram emagrecer com essas canetas emagrecedoras, com esses medicamentos. É como se aquele interruptor que tivesse na pessoa que fazia ela sentir muita fome e querer comer muito, fosse instantaneamente desligado. Por que eu falo isso para você? Só um modo de comparação. Esses medicamentos ou canetas emagrecedoras, eles trabalham no nosso sistema nervoso central, tirando a nossa fome, tirando a nossa vontade de comer. Então, como ele trabalha nessa parte específica do cérebro, a gente começa a não querer comer, você simplesmente não tem fome. E aí você começa a emagrecer muito, muito, muito rápido, né? E só que o problema é o seguinte: esses tipos de medicamento, essas canetas, trazem para a gente muitos efeitos colaterais. E quais são eles? Tontura, dor de cabeça, arritmia cardíaca, queda de cabelo em excesso, você fica sem energia para fazer as suas atividades diárias. Então, pessoal, não é nada saudável. Você tem um resultado, sim, muito rápido e a curto prazo, mas não compensa os efeitos colaterais que você sofrer. Eu, particularmente, considero que não compensa, porque eu já passei por isso e logo, logo eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Da minha prática vivida com isso daí. Então, pessoal, e aí o que acontece? Então, beleza, vamos fazer aqui um spoiler aqui. Então, você tá ali, o seu cérebro foi desligado aquela vontade de comer, aí tá, você começa a não querer comer mais. Aí você começa a emagrecer muito, muito rápido, e você fica muito feliz, você começa a entrar nas suas roupas, e aquela maravilha, aquela felicidade. Só que os efeitos colaterais estão vindo juntos. E aí, de repente, você para de tomar o medicamento, porque você não pode tomar esse medicamento o resto da vida, ou pode? Responde aqui nos comentários se você acha que deve tomar esses medicamentos pro resto da vida ou não. Quero saber, muito importante para a gente comentar aqui. Então, galera, e aí o que acontece? Uma hora você vai parar de tomar esse medicamento ou de usar essas canetas. E aí o que vai acontecer? O interruptor do seu cérebro liga de novo. E aí volta aquela vontade de comer, aquela fome, aquela loucura por causa de comida. E aí você volta a comer em dobro, muito mais do que você comia antes de começar a tomar o medicamento. E aí você volta a comer, aí vai dando aquela fome e o seu sistema nervoso central volta a responder porque não tem mais a ação do medicamento para suprimir ali aquela região do cérebro. E aí você volta a engordar. Tem estudos que mostram que quando a gente usa medicamentos ou canetas emagrecedoras, em um espaço de 1 a 3 anos, a gente volta a engordar todo o peso que a gente perdeu, em torno de 60% a 80% daquele peso que você perdeu, você provavelmente vai ganhar em 1 a 3 anos. Então, pessoal, não compensa, porque no final das contas vai ficar só o efeito colateral. E tem mais um detalhe, tá, galera? Os fabricantes desses medicamentos eles orientam lá que quando você for usar esse tipo de coisa, você está em concordância com um profissional de saúde, com um nutricionista, com um médico, porque muitas vezes eles falam que quando você começa o tratamento, você tem que assumir a responsabilidade dos efeitos colaterais ao longo do processo. Então, eles não escondem, tá?
os efeitos colaterais. Eles falam que a pessoa que consumir, junto com um profissional de saúde, precisa simplesmente passar pelo processo de efeito colateral, não tem como fugir. E aí, pessoal, o que acontece? Simplesmente é isso, você volta a ganhar o peso novamente. E eu falo isso com muita propriedade para vocês, porque quando eu tinha 17 anos, muito antes de eu entrar na faculdade, eu estava um pouco acima do peso nesse período, e a minha mãe decidiu me levar no endocrinologista. E nisso, ela me levou. Aí ele me passou um medicamento chamado sibutramina. Quem aqui já tomou sibutramina? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E eu tomei essa sibutramina, galera, por mais ou menos 1 ano. Gente, foi o suficiente para devastar com a minha saúde. Eu posso aqui falar para vocês, na prática, todos os efeitos colaterais que eu tive. Vou citar aqui um por um, porque até hoje eu me lembro disso. Eu tive arritmia cardíaca, coisa que eu não tinha. Eu comecei a desmaiar sucessivamente. Eu lembro que um dia eu fui para o hospital, de 5 em 5 minutos eu desmaiava, porque eu tinha hipoglicemia, eu tinha queda de glicose. Então, de 5 em 5 minutos eu dava um desmaio em mim, toda hora o médico tinha que vir me furar, colocar a glicose na minha veia, por quê? Eu não comia, porque o meu sistema de fome foi desligado por causa da medicação. Eu tinha dores de cabeça, como eu falei, eu tinha muita queda de cabelo, meu cabelo caiu horrores, o meu rosto começou a encher de espinha de tal maneira, porque eu não comia, né? E quando eu ia comer, às vezes eu não comia nada saudável. Adolescente, né? Foi muito antes de eu sonhar em fazer nutrição. E aí o que aconteceu? Eu emagreci 20 quilos muito rápido. Em 6 meses, pessoal, eu tinha perdido 20 quilos. Eu fiquei magrinha, foi rápido, rápido, rápido. Só que o que acontece? Depois de 5 anos, galera, eu ganhei esses 20 quilos e ainda mais uns 5 a mais ainda. Isso porque depois desse processo, depois que eu parei o medicamento, eu fui melhorando a minha alimentação, só não fazia atividade física, mas eu fui melhorando a minha alimentação. E mesmo assim, eu ganhei os 20 quilos em 5 anos e um pouquinho mais. E o que aconteceu comigo? Foi simplesmente o que eu acabei de explicar no vídeo. Quando eu parei o medicamento, pessoal, me veio uma fome desesperadora, uma fome que eu nunca tinha tido muito antes de tomar o medicamento. E eu comecei a comer muito, 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 eu tinha muita fome o tempo todo. E aí eu fui engordando, com os anos eu fui engordando. Demorei muito para engordar, como eu falei para vocês, foi 5 anos. Mas porque eu estava tentando seguir uma alimentação saudável, estava melhorando a minha alimentação. O estudo mostra que de 1 a 3 anos a pessoa ganha de 60% a 80% de peso. Eu demorei ainda 5 anos, ainda demorei para ganhar, né? Tudo que eu tinha perdido. Porque eu estava tentando melhorar meu estilo de vida. Mas mesmo assim, pessoal, não teve jeito não. A fome foi muito maior do que a melhora que eu fiz na minha alimentação. E realmente eu posso falar para vocês, é incontrolável, é insuportável. Eu digo para vocês, até hoje, depois disso, até hoje, eu já estou aqui com meus 33 anos, até hoje, de vez em quando, eu ainda tenho uma queda de hipoglicemia, de vez em quando eu ainda dou uns desmaios ainda, até hoje eu tenho o efeito colateral desse medicamento. Eu acredito que isso gerou em mim um tipo de arritmia cardíaca. Por isso que eu ainda desmaio muito assim. Então, pessoal, eu não recomendo para ninguém. Eu vivi isso na prática. Eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo a teoria, mas também estou dizendo a prática. Não recomendo para ninguém. O que eu recomendo para vocês? Ou você fica gordinho mesmo, mas não toma esse tipo de medicamento para emagrecer, ou você emagrece com uma alimentação saudável. E se você deseja emagrecer com uma alimentação saudável, com qualidade de vida, sem sofrimento, eu tenho o meu curso Emagrecimento na Prática. Você pode clicar aqui no link da descrição
Eu tenho também o meu detox de 3 dias. São 3 cardápios para você desinchar, melhorar o seu intestino e dar o primeiro passo rumo ao seu emagrecimento. E eu tenho aqui também a minha consulta online. Caso você queira fazer comigo um acompanhamento nutricional, tem aqui o link do meu WhatsApp. Você pode clicar, você será direcionado para agendar uma consulta nutricional comigo. Então, esse é o meu depoimento na prática e disse um pouco também da teoria para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da nossa série.